As crianças do Kids, o Kids está aberto lá, elas podem se direcionar para lá. Os profs já estão lá. Você que trouxe a sua Bíblia, abra ela comigo em Colossenses. Colossenses capítulo 4. Nós iríamos encerrar Colossenses hoje, mas não vamos mais, amém? Nós vamos encerrar no próximo domingo. Nós vamos expor uma porção menor hoje do texto, mas uma porção importante. Colossenses, no capítulo 4, nós vamos ler dos versos 2 a 6. Se você não tiver Bíblia, os irmãos colocam o texto aqui. Você que tiver sua Bíblia, leia o texto e depois permaneça com ele, com a sua Bíblia aberta no texto, amém? Para que você acompanhe a exposição. Colossenses, no capítulo 4, no verso 2 em diante, diz assim: continuem a orar, vigiando em oração com ação de graças. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou algemado. Orem para que eu torne esse mistério conhecido, como me cumpre fazer. Sejam sábios no modo de agir com os que são de fora, e aproveitem bem o tempo. Que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Se você puder, feche seus olhos, nós vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te louvamos aqui por essa manhã, manhã em que nós estamos aqui reunidos para cultuar o teu nome, Senhor. Manhã em que o Senhor nos dá a alegria de desfrutar dos meios de graça que o Senhor concedeu à sua igreja, Senhor. Meio de graça, Senhor, que o Senhor vai ministrar agora por meio da tua santa palavra, Senhor. Nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor possa falar com a sua igreja nessa manhã, Senhor. Edifica, exorta, consola o teu povo por meio da pregação do Evangelho nessa manhã, Senhor. Que haja corações abertos e dispostos aqui a ouvir a tua palavra, Senhor. E que o teu Espírito Santo, que aqui está, Senhor, que está no nosso meio nessa manhã, que ele aplique, Senhor, cada verdade que vai ser aqui comunicada. Que ele comunique, Senhor, as verdades da tua palavra ao coração do teu povo. Que ele leve a palavra, Senhor, aonde nós não podemos levar, Senhor, ao coração da tua igreja que aqui está, Senhor. Fala com teu povo, Senhor, edifica-nos nessa manhã, Senhor. Fortalece-nos como tua igreja, Senhor, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Você pode sentar, irmão, com a sua Bíblia aberta. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Amém. Então hoje nós vamos expor essa porção do texto. O tema da nossa mensagem dessa manhã, do nosso sermão dessa manhã, é a igreja que avança. A igreja que avança. Paulo ele está está caminhando para as últimas instruções para a sua igreja. Mas há algumas verdades poderosas aqui, irmãos, importantes e que nós devemos nos atentar. Quando nós falamos sobre igreja, é sempre importante que a gente se alegre com o avanço da igreja, com tudo aquilo que Jesus ele faz no meio da sua igreja. Essa manhã, por exemplo, é uma manhã muito importante para a nossa igreja. É uma manhã extremamente importante. E às vezes nós estamos um pouco desatentos disso. Às vezes parece que nos falta um pouco de alegria com tudo que Jesus está fazendo. Nós acabamos de batizar 2 jovens. E a Bíblia diz que há festa no céu para um pecador que se arrepende. E nessa manhã nós tivemos 2 jovens descendo as águas. 2 jovens assumindo publicamente que Jesus é o Senhor da vida deles. Isso é extremamente importante para a nossa igreja. É algo que deve encher o nosso coração de alegria. Tivemos há pouco o batismo de 2 jovens. O nosso culto vai andar, nós vamos pregar, nós vamos ceiar. E no final do nosso culto, nós vamos ter a recepção de 7 novos membros na nossa igreja. 7 novas pessoas que se achegaram, que conheceram a igreja, que optaram por permanecer na igreja, por congregar na igreja. Nós vamos ter um acréscimo no final de 7 novos membros. Ou seja, a nossa família está crescendo. A igreja é uma família. E hoje nós vamos ter o acréscimo de 7 novos membros na nossa família. Isso é motivo de alegria para nós. Nós precisamos estar alegres, com o nosso coração cheio de alegria. Precisamos entender que essa é uma manhã importante para a nossa igreja. O que tudo isso significa, pastor?
que Deus tem sido misericordioso com a nossa igreja. Deus, ele tem sido bom conosco. Nós sabemos que as crianças, os jovens que se batizaram aqui, se batizaram porque Deus os chamou para isso. Nós sabemos que as pessoas que aqui vão membrar, vão assumir um compromisso com a igreja local, nós sabemos que elas vieram para cá porque Deus as trouxe para cá. Nós plantamos, nós regamos, mas nós sabemos que sempre que a igreja cresce, não é uma obra das nossas mãos, é uma obra do Espírito Santo de Deus em prol da sua igreja. Essa é uma manhã importante, irmãos. Deus tem sido misericordioso para conosco. Ele tem nos dado mais do que merecemos, muito mais do que nós merecemos. Esses dois fatos que aconteceram aqui nessa manhã, eles trazem uma evidência: a nossa igreja está avançando. Quando há batismos, é porque a igreja está crescendo. Quando membros aderem ao congregar da igreja, é porque a igreja está avançando. É porque a igreja local está dando passos para frente. É porque Deus está operando no meio do seu povo. E isso é muito bom. É muito bom ver a igreja de Jesus avançar, irmãos. Essa era uma preocupação de Paulo. Paulo era um pastor, um missionário, um mestre, que tinha uma preocupação: que a igreja não parasse de avançar. Porque Paulo escreve cartas para as igrejas, para que os falsos ensinos não adentrassem a igreja e a igreja retrocedesse. Ele estava preocupado com o avanço da igreja. Paulo está terminando aqui, está dando aqui as suas últimas palavras à igreja de Colosso. Sabe o que Paulo vai falar aqui? Ele vai falar sobre o avanço da igreja. Ele está preocupado com o avanço da igreja. Ele está preocupado com que o evangelho não pare, com que o evangelho não fique paralisado. A preocupação de Paulo é que a igreja avance. Paulo está falando aos colossenses aqui exatamente aquilo que nós estamos experimentando nesse exato momento: o avanço da igreja local. Vale lembrar aqui que Paulo está preso. Vale lembrar aqui que Paulo está algemado. Vale lembrar aqui que os pés de Paulo estão amarrados. Vale lembrar aqui que Paulo está prestes a ser martirizado. O que um homem preso, algemado, prestes a ser morto por causa do evangelho, qual que é a preocupação dele? Em sair da cadeia? Não. Em ser julgado justo, inocente pelos crimes que ele não cometeu? Não. Dentro da cadeia, prestes a ser morto, Paulo está preocupado com o avanço da igreja. Paulo é aquele homem que diz que ele não tinha a vida dele em nada por preciosa. Era um homem que estava preocupado com o avanço do reino de Deus, com o avanço da obra de Deus, com o avanço do evangelho de Jesus. Paulo, irmãos, ele tinha um anseio em ver a igreja avançando. Ele tinha um anseio em ver mais pessoas sendo alcançadas pelo evangelho. Esse deve ser o nosso anseio. O anseio de Paulo precisa ser o anseio da nossa igreja local. A preocupação de Paulo precisa ser a preocupação da nossa igreja local. Aquilo que Paulo buscava é aquilo que você, como membro dessa igreja, precisa buscar: o avanço da igreja, o avanço do evangelho, a salvação dos perdidos, a conversão dos pecadores, a restauração daqueles que estão caídos. Esse deve ser o nosso anseio, irmãos. Algumas perguntas elas ficam para nós. Como a igreja avança? A igreja precisa avançar. Como a igreja avança? Como é a igreja que avança? Quais são as características de uma igreja que vai avançar, que vai crescer, que vai ganhar perdidos, que vai ganhar almas para Jesus? O que faz a igreja que avança? É sobre isso que Paulo vai falar para nós, conosco aqui nessa manhã. A igreja precisa avançar.
quais são as características da igreja que avança. Nós vamos ser muito sucintos nessa manhã. A igreja que avança, em primeiro lugar, é uma igreja que ora. A igreja que avança é uma igreja que ora. Meus irmãos, o crescimento da igreja está intimamente ligado à oração da igreja. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, o que nós encontramos? Nós encontramos uma igreja que ora. Uma igreja que busca a face de Jesus. Uma igreja que coloca diante de Jesus os seus anseios. Como é a igreja que avança? A igreja que avança é uma igreja que ora. Irmãos, a oração é o oxigênio da alma. A oração é o canal aberto de comunicação com Deus. A oração é a fonte da vida espiritual. Aonde a vida espiritual é mantida? Na oração. Aonde nós somos fortalecidos? Na oração. Aonde a nossa alma é oxigenada? Na oração. A oração, irmãos, é o meio pelo qual podemos obter para nós e para os outros a satisfação das necessidades, tanto físicas como espirituais. A oração é uma arma. É uma arma que Deus nos deu. É uma arma divinamente estabelecida para combater os ataques do diabo e de seus demônios. É uma arma que Deus nos deu para nós confessarmos os nossos pecados. É um instrumento que temos para agradecer a Deus, expressando espontânea adoração. A igreja que avança é uma igreja que ora. E ela não ora de qualquer forma. Ela não ora de qualquer maneira. Irmãos, a oração é extremamente importante para o avanço da igreja. Veja bem, nós estamos em uma batalha espiritual. Querendo ou não, crendo você ou não, nós lutamos contra demônios. Olhe para mim, meu irmão. Olhe para mim, minha irmã. Os demônios não querem que a igreja avance. Os demônios não querem que pessoas se convertam. Os demônios fazem de tudo para atrasar, para paralisar o avanço da igreja. Nós estamos em uma guerra. E nessa guerra nós precisamos lutar ela de forma espiritual. Paulo vai dizer aos coríntios que as armas da nossa milícia não são carnais, mas espirituais e poderosas em Deus. Nós estamos em uma guerra. A igreja, ela avança por meio da oração. A oração é extremamente importante para o avanço da igreja. Meus irmãos, a igreja que ora, avança. A igreja que ora, cresce. A igreja que ora, ela prova do poder do Espírito Santo, regenerando o coração de pecadores. A igreja que ora, cresce. A igreja que ora, ela avança. Mas como deve ser essa oração? Como é a oração da igreja que avança? Como é a oração que traz crescimento à igreja local? De que forma precisamos orar como igreja? Como a igreja que avança ora? Em primeiro lugar, a oração da igreja que avança é perseverante. A igreja que avança é uma igreja que ora de forma perseverante. Ela está perseverando em orar. Capítulo 4, no versículo 2, na primeira parte, Paulo diz assim aos Colossenses: continuem a orar. Ou seja, é fato que os colossenses, que a igreja de Colosso, era uma igreja que orava. O que Paulo está dizendo para aquela igreja: não parem de orar, continuem a orar, perseverem na oração. A igreja, meus irmãos, ela não pode deixar de orar.
Assim como Paulo escreveu para os Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses 5,17, se aplica para nós, devemos orar sem cessar. A igreja não pode deixar de orar, ela deve orar sem cessar. A igreja deve orar sempre, sem nunca esmurecer, sem nunca se cansar, sem nunca desanimar. A igreja deve orar de forma perseverante. Como a igreja avança? Orando de forma perseverante, não deixando de orar, orando sem esmurecer. Veja bem, meus irmãos, uma vida de oração é desenvolvida por meio da perseverança. Sabe como a nossa igreja vai se tornar uma igreja que ora? Orando e perseverando em orar. Orando continuamente, repetidamente, incansavelmente. Você percebe que quando você olha para o Novo Testamento, essa é uma ênfase do Novo Testamento. O Novo Testamento, por diversas vezes, ele frisa o ponto da perseverança na oração. Jesus conta várias parábolas sobre isso. Jesus, ele fala de uma viúva que ia a um juiz iníquo, e ele diz, olha, Jesus contou aquela parábola para que eles orassem sempre, sem nunca desfalecer. E aí Jesus conta de uma viúva que ia ao juiz iníquo todos os dias, sem que ele julgasse a causa dela, até o ponto que o juiz se cansou da importunação daquela viúva e julgou favorável a causa dela. Jesus, ele diz que nós devemos pedir, bater e buscar, porque todo aquele que pede recebe, todo aquele que bate a porta se abre, e todo aquele que busca encontra. Jesus está falando continuamente sobre a importância da perseverança na oração. Como nós vamos ser perseverantes? Orando, não esmurecendo, batendo até que a porta se abra, pedindo até que Deus nos conceda aquilo que buscamos, que pedimos, buscando até que Deus nos dê de fato aquilo que estamos tanto querendo. Como aprendemos a orar perseverantemente? Orando e persistindo em orar. Veja bem, você não irá desenvolver perseverança na oração orando de vez em quando. Se você é alguém que ora somente de vez em quando, dificilmente você vai conseguir perseverar em orar. Você não vai desenvolver perseverança na oração orando só quando você tem vontade. Não, hoje eu estou com vontade de orar, eu vou orar. Não, hoje eu não estou com vontade de orar, eu não vou orar. Você não vai adquirir perseverança na oração orando só quando você passa por um problema. Tem gente que ora só quando está em crise. Tem gente que ora só quando está doente. Tem gente que ora só quando acontece um problema. Pessoas que oram dessa maneira dificilmente irão ser perseverantes na oração. A perseverança na oração se desenvolve quando oramos sempre, sem nunca esmurecer. Quando oramos sem vontade. Sabe o dia que você não está com vontade de orar? É nesse dia que você precisa dobrar os seus joelhos e falar para você mesmo que o que controla você não é a sua vontade. Não, é que hoje eu acordei e não estou com vontade de orar. Quem governa você? É as suas vontades. Quando você acordar sem vontade, dobre o joelho e ore mesmo sem vontade. Você só vai aprender a ser perseverante quando você orar mesmo sem vontade. Quando você permanecer orando mesmo que Deus pareça demorar a responder aquilo que você busca. E por isso talvez seja tão difícil ser perseverante na oração. Porque muito crente hoje confunde oração com McDonald's, por exemplo. Eles querem um fast food, comida rápida. Eles querem pedir às 12 e às 12h30 eles querem que Deus responda. E se Deus não responder rapidamente como eles desejam, então eles já deixam de orar, porque eles acham que Deus ele não quer responder a oração deles. Oração não é fast food, irmão. Oração muitas vezes nós vamos demorar para ter a resposta dela.
Às vezes nós vamos orar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, para que Deus de fato responda para nós, dê ou não para nós aquilo que nós estamos buscando. Como a igreja avança? Sendo perseverante na oração, orando até que Deus responda, orando até que ouça da parte de Deus qual que é a vontade de fato de Deus. Romanos 12:12, Paulo diz assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Perseverem. Como nós vamos crescer como igreja? É estando todos os dias com o nosso joelho dobrado, batendo a porta, perseverando, colocando diante de Deus as nossas necessidades, clamando a Deus pelo avanço do reino, clamando a Deus pela conversão de pecadores, todos os dias, incansavelmente, diariamente. Precisamos estar em comunhão constante com Deus, ao ponto que a oração seja algo tão normal para nós quanto a respiração. Como é a oração da igreja que avança? Em primeiro lugar, ela é perseverante. Em segundo lugar, a oração da igreja que avança é uma oração vigilante. Então, a igreja que avança, ela é composta por membros que oram perseverantemente e que estão vigiando a sua vida. A igreja que cresce, que avança, além de orar de forma perseverante, ela ora de forma vigilante. Versículo 2: continuem a orar, vigiando em oração. Olha o que Paulo diz: olha, vocês oram, continuem a orar, mas não deixem de vigiar. É a mesma coisa que Jesus disse para os discípulos: vigiai e orai, para que vocês não entrem em tentação. Permaneçam em oração e não deixem de vigiar. A vigilância, meus irmãos, é o antônimo de um espírito sonolento, é o antônimo de um espírito desligado dos problemas e dos perigos que o cercam. Jesus, por diversas vezes, ele alertou sobre a necessidade de vigiar e orar. Ele alertou tanto, que quando ele vai para o Getsemane orar, ele se afasta um pouquinho adiante para orar. Quando ele volta, Pedro está dormindo. E ele diz: ô Pedro, eu só fui orar ali, cara, você não conseguiu vigiar nenhuma hora comigo. Você dormiu. Você cedeu. Pedro, ele não vigiou. E o que acontece quando Pedro não vigia? Você conhece a sequência cronológica dos fatos. Pedro é o cara que, por não vigiar, ele tira a espada e acha que Jesus seria defendido pela espada dele, e arranca a orelha do servo do sumo sacerdote. Ele não vigiou. E o que aconteceu? Ele negou Jesus. Ele seguiu Jesus de longe. Nós precisamos orar, mas precisamos também vigiar, irmãos. A oração demanda energia e vigilância. Orações frias e rotineiras atendem às nossas necessidades, irmãos. Deram um microfone sem carga hoje? Ei, som. Pode deixar lá, acho que é só a falha mesmo. Muitas vezes, como estão as nossas orações? Frias. Nesse microfone aqui. As nossas orações, irmãos, muitas vezes elas se tornam frias e rotineiras. Você já notou que nós temos uma tendência de orando de forma fria, de forma rotineira, orando de qualquer forma, fazendo orações rasas, orações sem propósito algum? Nós precisamos vigiar com isso. Vigiar para que a gente não descuide da oração e também para que ela não se torne mecânica. Não se torne aquela oração fria. Não se torne uma oração sem fervor, sem graça. Não se torne uma oração de fato viva diante do nosso Deus. Veja bem,
Não se trata de vigiar apenas para não deixar de orar. Se trata de vigiar para que a nossa oração não se torne uma oração superficial, uma oração religiosa, uma oração repetitiva, mecânica, fria. Aquela oração para cumprir um ritual. Hoje eu orei. O que você orou? Deus abençoa o meu dia, abençoa a minha casa, abençoa a minha família, abençoa o meu trabalho, amém, vou trabalhar. Deus abençoa o alimento desse dia. Orações frias. Orações mecânicas, sabe? Você já sabe direitinho o roteiro da oração. Então você vai lá e ora mecanicamente 10 minutos e diz assim: tudo certo, Deus, já paguei o pedágio da oração hoje, agora eu posso sair para viver o meu dia. Nós temos que vigiar para que a nossa oração não se torne esse tipo de oração. Uma oração fria, uma oração repetitiva, mecânica, que cumpre apenas um ritual religioso. O diabo vai lutar para que você não ore, meu irmão. O diabo não quer que você ore. Ele vai lutar para te afastar do lugar da oração. Ele vai lutar para que você não dobre os seus joelhos diante do Senhor. E quando ele não conseguir afastar você da oração, ele vai trabalhar para que a sua oração se torne uma oração mecânica, uma oração fria, uma oração repetitiva. Não a oração, por exemplo, como a oração de Epáfras, que nós vamos ver semana que vem. Epáfras está orando pela igreja de Colossos de forma fervorosa. O diabo não quer que você seja alguém fervoroso na oração. E quando ele não afastar você da oração, ele vai trabalhar para que você se torne alguém apenas religioso, que cumpre um ritual, que ora por orar. Não ore por orar. Não ore de qualquer maneira. Ore de forma perseverante, de forma vigilante. Em terceiro lugar, como é a oração da igreja que avança? Ela ora de forma perseverante. Ela ora, em segundo lugar, de forma vigilante. Em terceiro lugar, a oração da igreja que avança é uma oração cheia de gratidão. É uma oração carregada de ação de graça, ou de ações de graça. Ainda no versículo 2, Paulo vai dizer assim: continuem a orar, vigiando em oração com ação de graças. Como que a igreja vai avançar? Orando de forma perseverante, orando de forma vigilante e orando cheia de gratidão, agradecendo, demonstrando gratidão ao Senhor. E por que a igreja precisa orar com gratidão? Porque essa é uma marca da verdadeira igreja. Essa é uma marca de verdadeiros cristãos. Paulo está preso. Ele está cheio de gratidão. Ele está lá preso e ele está dizendo: vocês orem, continuem a orar, vigiem e agradeçam. Sejam gratos. Um homem dentro da prisão, prestes a ser martirizado, ele está dizendo: quando vocês orarem, vocês precisam ser gratos na oração de vocês. Vocês precisam externar gratidão na oração de vocês. Paulo, um homem que está preso, está com o seu coração cheio de gratidão. Os seus pés estavam no tronco, mas a mente de Paulo permanecia nos céus, irmãos. Sabe o que você vai ver sempre nas cartas de Paulo? Você nunca vai encontrar Paulo reclamando da sua condição. E isso é incrível, porque Paulo passa a maior parte do seu ministério na cadeia. Ele escreve boa parte do Novo Testamento de dentro da prisão. Paulo era um homem que tinha todos os motivos para reclamar, e nós não encontramos uma menção nas Escrituras de Paulo reclamando de como a vida dele estava. Um homem preso, irmãos, nos ensina sobre se alegrar. Quando você olha para Filipenses, Paulo está preso. Filipenses é a carta da alegria. Um homem preso está ensinando a igreja que a igreja deve ser alegre. Um homem preso está ensinando a igreja que a igreja deve ser grata. Não há uma menção de Paulo reclamando da sua condição. Não há uma murmuração. Paulo não reclama de nada. Sabe o que nós encontramos sempre nas cartas de Paulo? Gratidão. Sempre. Sabe como ele termina as suas cartas sempre? Com ação de graças. Não há uma menção de murmuração. Esse homem está ensinando a igreja que a forma que a igreja avança é sendo cheia de gratidão ao orar.
é externando a sua gratidão a Deus a orar. Esse homem está incentivando a igreja a ser grata. Olhe para mim, nada, meus irmãos, destrói mais a vida de oração do que a murmuração. Nada. Sabe o que acaba com a sua vida de oração? A murmuração. É você ficar reclamando de como está a sua vida. É você ficar reclamando daquilo que você está passando. A murmuração, irmãos, ela destrói a vida de oração. Preste atenção, a murmuração é a intercessão aos demônios. Todas as vezes que você abre a sua boca para murmurar, reclamar da sua vida, reclamar de como as coisas estão, reclamar que você está doente, reclamar que as coisas estão dando errado, você está intercedendo aos demônios. A murmuração é intercessão aos demônios. A oração da igreja que avança é uma oração cheia de gratidão. Ela ora de forma perseverante, ela ora de forma vigilante, ela ora cheia de gratidão. Em quarto lugar, como é a oração da igreja que avança? Intercessória. A igreja que avança é uma igreja que intercede. A igreja que avança é uma igreja intercessora. Versículo 3, ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Paulo está dizendo, olha, continuem a orar, mas orem de forma específica. Orem para que uma porta se abra para nós. Ora para que nós venhamos a ter a condição de anunciar o mistério de Cristo. Paulo, irmãos, ele tinha consciência da importância da oração intercessora. Sabia que a oração intercessora era extremamente importante. Pede aos colossenses que eles orem por algo específico. Orem por isso. Intercedam exatamente por isso. Orem também por nós, para que uma porta à palavra se abra. Para que nós venhamos a ter condições de falar do mistério de Cristo. Ele pede oração específica. E as nossas orações muitas vezes são vagas e gerais. Nós não oramos muitas vezes de forma específica, dando nomes, colocando diante de Deus de fato aquilo que estamos buscando. Generalizamos. Oramos de forma vaga e geral. Olhe para mim, precisamos ser específicos na oração. Você quer que a igreja avance? Seja específico ao orar. Dobre os seus joelhos e ore por causas específicas. Ore por pessoas específicas. Ore para que Deus faça coisas específicas no nosso meio. Ah, Deus, eu oro para que o Senhor converta pessoas. Senhor, eu oro que o Senhor converta aquela pessoa. Ela precisa te conhecer, Jesus. O Senhor precisa quebrantar o coração dela. Precisa dar o nome da pessoa. Precisa pedir para que Deus faça a obra ser específico. Ah, mas é que Deus já conhece o que eu vou falar. Sim, Ele conhece, mas Ele pede para você falar. As orações intercessoras ou intercessórias, elas precisam ser específicas. E nós precisamos aprender a ser específicos nas nossas orações. Sabe por quê? Porque quando você ora por causas específicas, e as respostas das causas específicas elas vêm, você consegue dar maior glória a Deus por aquilo que você orou. Então você ora por uma pessoa, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e essa pessoa se converte. Sabe o que você vai ter a certeza depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos? Que a sua oração por aquela pessoa foi atendida e que Deus foi glorificado por meio da conversão daquela pessoa. Precisamos ser específicos. Precisamos colocar diante de Deus as nossas orações de forma específica, irmãos. A oração é a chave que abre portas grandes e oportunas para divulgar o Evangelho. O que Paulo está pedindo? Orem para que uma porta se abra. Ore para que a gente tenha condições de anunciar o mistério de Deus. Orem. Quando nós oramos, irmãos, o Evangelho ele tem a possibilidade de avançar mais rapidamente. Nós precisamos orar e dizer, Deus, nos dá oportunidades. Abre portas para que a gente pregue o Evangelho a outras pessoas. Nós precisamos orar de forma específica uns pelos outros. Nós precisamos orar de forma específica pela conversão dos perdidos.
Então nós conhecemos uma imensidão de pessoas que estão perdidas. Nós precisamos orar por essas pessoas de forma específica. Colocar elas diante de Deus em oração. E importunar a Deus pela conversão delas. Nós precisamos orar por aqueles que se desviaram. Porque muitas vezes nós estamos orando para que Deus salve o perdido. E nós nos esquecemos de orar por aqueles que se desviaram. As igrejas hoje, elas não querem mais os membros que se desviaram. Elas querem ou os novos membros, ou membros que vêm e eles vão ser uma bênção. Eles não querem os desviados. E nós precisamos orar por eles. Dizer, Deus, olha, nós queremos convertidos, nós queremos batismos, nós queremos mais classe de membros, nós queremos que a nossa membresia dobre. Mas Deus, tem um bando de gente desviada aí que eles precisam de uma igreja. Que o Senhor traga eles de volta. Que eles venham, traz eles para a nossa igreja, Jesus. Nós vamos cuidar deles, nós vamos apacentar eles, eles vão usar os dons deles aqui no nosso meio, e eles vão congregar em uma igreja onde eles vão ouvir o Evangelho. Nós precisamos orar por essas pessoas, de forma específica. Devemos orar pelos pastores. Quem está pedindo oração aqui é o pastor. Paulo está pedindo para que a igreja ore por ele. Por quê? Porque ele tinha uma missão. Ele precisava anunciar o mistério de Cristo de dentro da cadeia. E nós precisamos orar de forma específica, por pastores, por aqueles que lideram, por missionários que estão no campo, colocando de forma específica a vida dessas pessoas diante do Senhor. Nós precisamos orar de forma específica pelo avanço da obra de Deus, irmãos, para que a igreja avance, fazer orações ousadas diante de Deus. Parece muitas vezes que nós não cremos no Deus que servimos, porque se nós crêssemos, nós oraríamos, irmãos, oraríamos de forma ousada. Efésios 3:20 vai dizer que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Lucas vai dizer que não há impossíveis para Deus. E nós muitas vezes conhecemos esses textos, sabemos o endereço desses textos, mas oramos a Deus como se não crêssemos nesses textos. Nós cremos num Deus que pode fazer muito mais do que nós podemos pedir ou pensar. E por isso nós precisamos fazer orações ousadas. Por isso nós precisamos pedir a Deus que a obra dele avance, que a igreja dele avance, que o reino dele prospere, que ele nos dê mais almas. Nós precisamos orar, irmãos, dizendo, Deus, faz pequeno a nossa igreja, faz pequeno o nosso espaço de culto. Deus, faz com que falte cadeiras, faz com que a gente precise comprar outro ar, com que a gente tenha que ter um kids maior. Orações ousadas. Nós podemos fazer com que isso aconteça? Não, mas Deus pode. Nós não podemos fazer a igreja crescer de forma assustadora? Não, mas Jesus pode. E por isso nós oramos a Ele, dizendo, Deus, faz a Tua obra. Deus, que o Teu reino avance. Deus, que os convertidos se multipliquem. Precisamos ser específicos, irmãos. Paulo está dentro da cadeia. Ele poderia pedir, orem para que eu seja liberto da minha prisão. Orem para que, quando eu for julgado, eu venha a ser inocente no meu julgamento. Ou orem para que eu tenha um pouco de descanso e paz no fim dos meus dias. Paulo podia pedir tudo isso. Sabe o que Paulo pede? Ele pede somente uma coisa. Ele pede que a igreja ore para que ele tivesse força e oportunidade de realizar a obra que Deus o havia encarregado. Essa é a única coisa que ele pede. Ele não pede para sair da prisão. Ele não pede para ser livre. Ele pede que vocês orem para que Deus me fortaleça, para que uma porta se abra, para que eu anuncie o mistério de Cristo. Ele não ora para que as suas necessidades venham ser supridas, ou para que os seus problemas venham a acabar. A igreja avança, irmãos, e a igreja que avança é uma igreja que ora de forma perseverante, de forma vigilante, cheia de gratidão e de forma intercessória, de forma específica. Como está a sua vida de oração, meu irmão? Como está a sua vida de oração? Você tem orado? A oração é algo que faz parte da sua vida? Como está a sua vida de oração? Você tem orado de forma perseverante, vigilante, grata e intercessora? Como está a sua vida de oração? Você ora fervorosamente ou você é um daqueles que a sua oração se tornou fria, mecânica
e repetitiva. Como está a sua vida de oração? Estou aqui falando de oração e você precisa olhar para o seu coração e analisar o seu coração. Como está a sua vida de oração? Há fervor na sua vida de oração? A sua vida de oração é uma vida fervorosa? Ou a sua vida de oração é uma vida fria, mecânica, vaga, geral? Vou orar aqui 10 minutinhos para pagar o pedágio, para cumprir o rito, para fazer o que o pastor prega todo domingo, que eu preciso ler e orar, então vou pagar aqui o rito e vou orar 10 minutinhos. Oração vaga, oração fria, oração mecânica. Você é um intercessor, irmão. Você é alguém que está intercedendo. Você tem orado para que Deus nos dê maiores oportunidades de pregar o Evangelho? Você se lembra disso ao orar? De pedir para que Deus Ele abra portas para nós? De pedir que Deus nos dê oportunidades como igreja, de levar o Evangelho adiante, de pregar as boas novas em outros lugares? Você tem orado, tem sido um intercessor? Você tem orado pelos irmãos? No seu tempo de oração, você se lembra dos irmãos, da sua família na fé, daqueles que congregam com você? Você se lembra deles nas suas orações? Quando você dobra o seu joelho, quando você tira o seu tempo de oração, os seus irmãos estão nas suas orações? Nós temos orado como igreja uns pelos outros. Você tem orado pelo avanço dessa igreja? Você tem orado pelo avanço da obra de Deus aqui? Esse é um alvo de oração que você tem? O avanço da obra de Deus, o avanço do reino de Deus, o crescimento da igreja da qual você faz parte. Olhe para mim, se depender da sua oração, quando você olha para a sua oração e para a sua vida de oração, se depender da sua vida de oração, a nossa igreja vai avançar ou ela vai ficar estagnada? Ela vai crescer ou ela vai retroceder? Se depender da sua vida de oração, nós vamos avançar ou nós vamos ficar estagnados? Nós vamos crescer ou nós vamos ficar paralisados como igreja? Uma igreja, meus irmãos, ela pode até avançar sem orar. Porque hoje há todo tipo de método para crescimento de igreja. Uma igreja, ela até pode avançar sem orar, mas é impossível que uma igreja que ore não cresça. É impossível. Se a nossa igreja começar a orar, começar a ser específica nas suas orações, começar a ser uma igreja perseverante, vigilante, grata, intercessora, é impossível que Deus não acrescente dia após dia aqueles que vão sendo salvos no nosso meio. É impossível. A igreja que cresce, em primeiro lugar, é uma igreja que ora. Em segundo lugar, a igreja que cresce é uma igreja que proclama o Evangelho. Como a igreja cresce, pastor? Existem, além desses dois pontos, muitos outros, mas esses são os mais importantes. Sem oração e sem proclamação do Evangelho, a igreja não avançará. Como a igreja avança? Em primeiro lugar, orando. Em segundo lugar, proclamando o Evangelho. Os versos 13 e 4 dizem assim: ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Orem para que eu torne esse mistério conhecido, como me cumpre fazer. Paulo estava preocupado, irmãos, em ser um ministro fiel. Ele não estava preocupado em ser livre. Ele estava preocupado em ser um ministro fiel. Sabe o que é lindo? Ele estava preso, mas ele disse que a palavra não estava algemada. Ele disse que ele estava em prisões, mas que o Evangelho estava livre. A sua preocupação não era ser libertado. A preocupação de Paulo não era estar em segurança. Paulo tinha uma preocupação: eu quero ser usado por Cristo para a proclamação do Evangelho. Essa era a preocupação de Paulo. Uma preocupação que parece que foi esquecida nos nossos dias, irmãos. As pessoas, os crentes, em grande maioria, se preocupam com tudo. Eles se preocupam com segurança, eles se preocupam com saúde, se preocupam com trabalho, eles se preocupam em ter um bom salário, eles se preocupam com tudo. E se esquecem de se preocupar com o avanço e com a proclamação do Evangelho. Paulo está preso e ele não está nem aí para a segurança dele. Paulo está preso e ele não está nem aí para a vida dele. Ele tinha uma preocupação: o Evangelho precisa avançar. Você quer ver
como é fácil você analisar se você perdeu o primeiro amor. É fácil. É só você analisar se a sua preocupação em pregar o evangelho hoje, ela é maior ou menor do que quando você se converteu. É simples de analisar. Pastor, como eu sei que eu perdi o primeiro amor? Você evangelizava o quanto quando se converteu? Você evangeliza quanto hoje? O quanto você tinha preocupação em fazer com que as pessoas conhecessem o evangelho? Você era chato. Você convidava para ir na igreja. Não tinha um familiar seu que não ouvia. Não tinha um amigo seu na volta que não ouvia. Hoje você está cercado de pessoas e parece que você está tranquilo com essas pessoas indo para o inferno. Porque se elas não ouvirem o evangelho e responderem o evangelho, elas vão para o inferno. É isso que a Escritura diz. Que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E sem evangelho não há salvação. É fácil nós analisarmos se nós estamos com o nosso coração frio, irmãos. É só nós vermos o quanto nós estamos preocupados com a proclamação do evangelho. E o quanto nós estamos preocupados consigo mesmo. Com aquilo que é bom para nós. Com aquilo que nós necessitamos. Muitos de nós, irmãos, fez do ventre o seu Deus. Muitos de nós fez do ventre o Deus que serve. E a sua vida gira em torno desse Deus ventre. Gira em torno desse Deus ego. Muitos de nós deixou a proclamação do evangelho de lado. Preocupado com tantas coisas. Preocupado com tantos afazeres. Veja bem, Paulo ele não está pensando em desistir do ministério. Imagina, tem gente hoje que porque ouve uma palavra torta, quer sair da igreja. Porque viu que o irmão fez uma coisa, quer abandonar a igreja. Qualquer coisinha. Coisas fúteis, significantes. Aí nós olhamos para Paulo, um homem que está preso, algemado. Em nenhum momento ele cogita abandonar o ministério. Em nenhum momento. É algo que ele não cogita. Ele não cogita em nenhum momento, irmãos, desistir do ministério por conta dos seus problemas. Ele nunca cogitou isso. Ele está cheio de problemas. Ele está lá na prisão enfermo, porque Lucas atende ele privadamente, constantemente na cadeia. Ele está prestes a ser martirizado, mas ele não está preocupado consigo mesmo. Ele não está pensando em abandonar o ministério. Ele está pedindo algo. Ele está orando por algo. Ele está dizendo que o evangelho seja conhecido, que se dane a minha vida, que se dane o que vai acontecer comigo daqui 3 dias, 4 dias, que se dane o que possa acontecer. Eu tenho uma preocupação, que o evangelho avance, que o evangelho seja proclamado. Paulo estava preocupado com isso. Essa era uma das preocupações de Paulo. A prisão de Paulo era mais uma oportunidade que ele tinha para proclamar o evangelho. Paulo não perdia a oportunidade. Quando eles levam Paulo ao rei Agripa, e Paulo vai testemunhar ao rei Agripa em Atos, Paulo começa a persuadir Agripa e a pregar o evangelho, e dizer que ele havia tido uma visão do Cristo ressurreto no caminho de Damasco, que ele tinha ficado cego, que ele não tinha comido, que os olhos deles tinham sido abertos e que ele havia sido enviado para proclamar as boas novas. Festo e o rei Agripa, eles dizem que Paulo está louco. Eles dizem: olha Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Paulo ele não perde a oportunidade diante do rei. Paulo está preso e sabe o que acontece? Paulo evangeliza toda a guarda pretoriana. Ele está dentro da cadeia. Ele está rodeado de guardas o guardando. Sabe o que ele está fazendo? Pregando para os guardas. Evangelizando a guarda pretoriana. Anunciando o evangelho. Sabe qual era o púlpito de Paulo? A sua prisão. O púlpito de Paulo se tornou a sua prisão. Na sua prisão ele pregou o evangelho a todos que o cercaram. Ele estava preocupado com que o evangelho avançasse. Ele não perdia nenhuma oportunidade de proclamar o evangelho. Mas e você, meu irmão? E você? Você tem aproveitado as adversidades e as oportunidades para proclamar o evangelho? Paulo usou da sua adversidade como uma mola propulsora para que o evangelho se espalhasse. Você tem usado bem as oportunidades que você tem? Sabe quando você está em adversidades, em problemas, você usa isso como um meio de proclamar o evangelho?
A preocupação de Paulo era que o evangelho avançasse, que o evangelho fosse proclamado. A igreja que avança é uma igreja que proclama o evangelho. É uma igreja que prega as boas novas. A pergunta que fica é: como podemos ser efetivos na proclamação do evangelho aos perdidos? Se o evangelho precisa ser proclamado para que a igreja avance, como nós podemos ser efetivos nessa proclamação? Como nós podemos pregar de forma efetiva? Em primeiro lugar, sendo sábios para com os de fora. Como seremos efetivos na proclamação do evangelho? Sendo sábios para com os de fora. Verso 5. Paulo vai dizer à igreja: sejam sábios no modo de agir com os que são de fora. Precisamos ser sábios no modo de agir com aqueles que são de fora. Isso fala de quê? Conduta diária, testemunho. Isso fala de como nós vivemos. As pessoas desse mundo estão nos observando. Seus colegas ímpios estão observando você. Seus familiares ímpios estão observando você. Seus amigos ímpios estão observando você. Eles estão observando a sua vida. E deixa eu falar algo para você. Eles são bem críticos. Eles são bem críticos na sua análise. Você não vai precisar errar 2 vezes para os seus amigos ímpios apontarem o dedo para você. Você não vai precisar. Na primeira eles vão apontar o dedo para você. Eles estão ali observando você. Observando o seu modo de viver. Os de fora, que Paulo cita aqui, os não cristãos, estão nos observando. Você não pode ser uma pedra de tropeço para quem é um não convertido. Aí você diz: eu sou crente, eu vou na igreja. Aí você está lá no seu trabalho, com seus amigos, na sua família, e você é a pedra de tropeço que faz com que eles nunca queiram vir à igreja. Pelo seu péssimo testemunho, pela forma que você fala, pela forma que você se porta. Nós não podemos nos tornar pedra de tropeço, irmãos. O nosso viver precisa ser irrepreensível. Irrepreensível. Nossas palavras precisam ser irrepreensíveis. Nosso comportamento precisa ser irrepreensível. O nosso casamento precisa ser irrepreensível. A forma que fazemos negócios precisa ser irrepreensível. Os nossos estudos precisam ser irrepreensíveis. Nós devemos dar bom testemunho para os que são de fora. Nós não podemos ser pedra de tropeço para aqueles que ainda não creem em Jesus. Eles estão olhando para nós. Estão olhando para o nosso testemunho. Os de fora ainda não são convertidos. E eles estão lá nos observando com um espírito muito crítico. Eles não terão dó de nós. Eles não terão pena de nós. Eles não perderão tempo em apontar o dedo para nós. E por isso nós precisamos ter um bom testemunho. Não deve haver coisa alguma em nossa vida, em nossas vidas, que coloque o testemunho do evangelho em risco. Nada. Nada pode colocar o testemunho do evangelho em risco. O andar e o falar do cristão, eles devem estar em harmonia. Essas duas coisas andam juntos. Na nossa vida, ela precisa condizer com o nosso testemunho. Precisamos viver de modo sábio. Os de fora precisam olhar para nós e eles precisam desejar servir o Cristo que nós servimos. Irmãos, nós não podemos ser aqueles que dificultam o testemunho do evangelho pelo nosso mau exemplo. Ei, som. Nós não podemos dificultar o avanço do evangelho pelo nosso mau exemplo. Então não seja um péssimo exemplo para os seus amigos, familiares, colegas de trabalho ímpios. Não seja. Se você é um crente, seja um crente integral. Viva como crente lá. A pergunta que fica sempre é: como tem sido o teu testemunho, meu irmão? Teu testemunho é um bom testemunho? O teu testemunho hoje, ele é algo que faz com que o evangelho se propague, ou é uma pedra de tropeço para o evangelho? Como está o teu testemunho hoje? Isso aqui é bem importante. O seu testemunho hoje, ele faz com que os seus amigos, colegas, familiares, faz com que eles desejem a igreja, ou com que eles tenham repulsa à igreja? Não, se é para ir na igreja daquele fulano de lá que mente, diz que é crente, longe de mim. Se é para ir na igreja daquela irmã lá que faz fofoca e diz que é crente, mas longe de mim, eu fico onde eu estou. Se é para ir na igreja daquele irmão lá
que ele não fala a verdade, engana, trabalha de qualquer jeito, mas eu fico aqui. É melhor ser ímpio que viver dessa forma. Se eu aqui fora estou vivendo, que diferença vai fazer eu ir para lá? O seu testemunho hoje, ele atrai ou ele expulsa as pessoas da igreja? Seus amigos, eles querem vir na sua igreja? Eles desejam? Eles querem servir a Deus como você? O seu testemunho é um bom testemunho? Como nós vamos ser efetivos na proclamação do Evangelho? Sendo sábio com os de fora. Em segundo lugar, aproveitando todas as oportunidades. Sejam sábios no modo de agir com os que são de fora e aproveitem bem o tempo. É a mesma expressão que Paulo usa em Efésios 5,16, dizendo que nós devemos remir o tempo porque os dias são maus. Nós precisamos aproveitar todas as oportunidades que temos para proclamar o Evangelho. Se quisermos ver o avanço da igreja, nós devemos aproveitar todas as oportunidades que tivermos para anunciar o Evangelho. Paulo, irmãos, ele aproveitou a sua prisão em Roma para evangelizar a guarda pretoriana. Ele aproveitou que estava preso e usou da prisão como uma oportunidade para que o Evangelho fosse pregado, para que cartas fossem escritas às igrejas. O verbo aproveitar aqui, ele é tirado da linguagem comercial. Então, aproveitando, esse verbo ele é tirado da linguagem comercial e retrata o cristão como um despenseiro fiel, que reconhece uma oportunidade quando ela surge. Veja bem, quando Paulo diz assim, aproveitem bem o tempo, ele está dizendo que da mesma forma que um comerciante não perde um bom negócio. Você já viu o comerciante? O cara que é do brick, sabe? Ele não perde um bom negócio. Ele sempre faz o negócio. O empreendedor, ele vai daqui, vai de lá, ele não perde o negócio. De alguma maneira ele faz o negócio. É isso que Paulo está falando. Da mesma forma que um bom comerciante não perde um bom negócio, o cristão usa todas as oportunidades para ganhar uma alma para Cristo. Todas. Ele não perde uma oportunidade de falar sobre Jesus. Nós precisamos investir nossas energias em tentar ganhar aqueles que são de fora do convívio da igreja, de ganhar os perdidos. Nós precisamos investir, irmãos, gastar tempo, energia, recursos, pegar os não convertidos, evangelizar eles, gastar tempo com eles, investir na vida deles. Nós precisamos aproveitar bem todas as oportunidades. Você tem feito isso? Você tem aproveitado bem todas as oportunidades para proclamar o Evangelho? Você tem feito bom uso do seu tempo? Olhe para mim, para quantas pessoas você pregou na última semana? Quantas pessoas ouviram o Evangelho por meio da sua boca, dos seus lábios? Para quantos novos convertidos você anunciou as boas novas? Quantas pessoas? Nós somos uma igreja missional. Como foi a sua vida de missionário na semana que passou? Você fez missão onde você estava? Você pregou o Evangelho onde você estava? Você olhou para os perdidos e viu nos perdidos um alvo de missão? Você fez isso? Da sua boca surgiu o Evangelho, brotou o Evangelho. Você proclamou o Evangelho, pregou para quantas pessoas na última semana? Olhe para mim, quando foi a última vez que você investiu tempo e recurso para tentar alcançar alguém para Cristo? Quando foi a última vez que você pagou um café para um não convertido? Que você deixou de fazer o que você gosta para ir atrás de uma pessoa que se desviou da fé? Quando foi a última vez que um irmão não veio no culto e você se lembrou de mandar uma mensagem para ele? Para aqueles que estão dentro. Quando foi a última vez que você gastou dinheiro, gastou o seu tempo, deixou os seus afazeres de lado para investir na salvação de uma alma? Quando foi a última vez? Quando foi a última vez que você fez isso? Que você visitou uma pessoa? Que você pegou uma pessoa para evangelizar e investiu tempo nela? E disse, eu vou ficar aqui, eu vou insistir nessa pessoa, eu vou caminhar com ela, eu vou ensinar ela, eu vou evangelizar ela, eu vou orar por ela. Quando foi a última vez que você fez isso? Que você se preocupou com isso? Que você proclamou o Evangelho? Que você investiu tempo, investiu recurso para alcançar alguém para Cristo? A igreja avança por meio da proclamação do Evangelho. Se a nossa igreja dependesse de você como um membro hoje, ela avançaria na salvação de almas? Ou ela estaria estagnada?
se dependesse da sua proclamação, se dependesse da sua missionalidade, se dependesse da forma com que você evangeliza. Nós vamos avançar daqui a 3 meses, nós vamos ter uma classe de membros logo, nós vamos ter mais batismos logo ali adiante, ou nós vamos ter batismos só daqui a 1 ano. Se depender de você, avançamos ou estamos estagnados? Importante perguntar, quando foi a última vez que você convidou alguém que não é da igreja para vir à igreja? Quando foi a última vez que você evangelizou alguém de verdade? É assim que nós vamos avançar, meus irmãos. Nós precisamos pregar, nós precisamos ensinar, nós precisamos investir, nós precisamos gastar tempo com as pessoas. Nós vamos ter aqui, logo mais, a apresentação de uma turma de 7 novos membros com as suas famílias. 3 meses, irmãos, investindo tempo, vindo aqui, sentando, os irmãos investindo tempo para vir aqui, investindo energia. Quando foi a última vez que você fez isso? Isso mostra como está o nosso coração, se ele está aceso ou se ele está apagado. Como eu sei que eu caí do primeiro amor, pastor? Não evangeliza mais, não prega mais, não visita mais, não tenta ganhar outras pessoas. Isso fala de um coração que está frio, de um coração que perdeu o propósito, porque esse é o nosso propósito, ganhar almas para Jesus, ver o reino de Deus avançando. Como nós vamos ser efetivos na proclamação do evangelho? Em terceiro lugar, tendo a palavra certa na hora certa. Nós precisamos ter a palavra certa na hora certa. Verso 6, que a palavra dita por você seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Nós precisamos ter a palavra certa na hora certa. A palavra do cristão, ela precisa ser sempre verdadeira, oportuna, edificante e agradável, temperada com sal. Ela não pode ser com muito sal, porque comida com muito sal não é bom, né? Comida salgada demais é bom? Não é bom. Mas comida sem sal também não é bom. E assim deve ser a palavra. Ela deve ser temperada com sal. Ela não pode nem ser muito salgada, mas ela também não pode ser sem nada de sal. Nós precisamos estar prontos a responder a cada pessoa que nos procura, irmãos. Prontos. Sabe quando aquele seu colega de trabalho, ele não é cristão, ele procura você para perguntar sobre Jesus? Você precisa estar pronto. Você precisa saber responder ele. Você precisa saber ensinar o evangelho para ele. Sabe quando pessoas crentes que ainda estão confusas a respeito do evangelho, elas procuram você? Você precisa saber ensinar elas, trazer clareza para a mente delas, abrir as escrituras como Filipe fez com o eunuco etíope e explicar o que está escrito. O eunuco etíope de Atos 8, ele vai para Jerusalém e adora. Ele está voltando dentro da carruagem, ele está com a Bíblia aberta, com o rolo de Isaías na mão, e ele não sabia o que estava lendo. Foi para o culto, cultuou, estava voltando para casa com a Bíblia na mão e não sabia o que estava escrito. O que Filipe faz? Filipe vai e ensina ele, explica as escrituras para ele. Assim somos nós. Nós precisamos saber explicar as escrituras para aqueles que nos procuram. Nós precisamos trazer clareza, irmãos, para as pessoas que vêm tirar dúvidas conosco. Nós precisamos saber expor o evangelho para aqueles que têm dúvidas ainda sobre o evangelho. 1 Pedro 3, 15 e 16 diz assim: pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados, olha isso, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm, mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm. Então olha o que Pedro diz: quando alguém procurar vocês, estejam prontos para responder tudo. Tenham a palavra certa, na hora certa, temperada com sal. Ele diz, olha, com mansidão, com temor, com boa consciência. Ou seja, temperada com sal, na medida certa. O que isso significa? Que nós vamos reduzir as nossas convicções? Jamais.
não devemos ter convicções firmes e não fazer concessões indevidas, mas também precisamos ter um espírito manso para ensinar outras pessoas. Às vezes nós vamos encontrar diversas pessoas que discordam da nossa fé, e veja bem, nós não vamos dar bom testemunho brigando com elas. Nós vamos dar bom testemunho sendo mansos, ainda que discordemos da forma como elas creem. Temperada com sal, a palavra certa, na hora certa. Não basta ganhar uma discussão, irmãos. Às vezes a gente quer ganhar a discussão, né? Quem está certo, quem está errado. Não basta ganhar uma discussão. A gente precisa ganhar almas para Jesus. É isso que importa. Às vezes nós estamos tão preocupados em vencer o debate teológico, tão preocupados em vencer quem está com a teologia certa e quem está com a teologia errada, e a gente se esquece que por trás do debate da teologia tem uma alma que talvez pode ser alcançada para Jesus. Que por trás do debate da teologia talvez tenha uma alma que ainda não compreendeu o Evangelho, e que nós precisamos ser mansos com essas pessoas para de alguma forma persuadir elas. Porque é isso que fazemos. Paulo diz que ele persuadia as pessoas ao Evangelho. E nós precisamos persuadir as pessoas a crerem em Jesus. Mas de forma mansa, de forma sábia, com a palavra temperada de forma agradável, com sal, nem muito sal, nem pouco sal. Não basta ganhar uma discussão, irmãos. Precisamos ganhar as pessoas para Cristo. O que falamos precisa transmitir graça aos que ouvem. Graça, mas para que haja graça ao falar, precisa haver graça primeiro aqui, no coração. A boca fala do que o coração está cheio, e se o nosso coração não estiver cheio de graça, ao falar e ao ensinar e ao pregar o Evangelho a outras pessoas, nós vamos acabar não transmitindo graça para elas. Precisamos transmitir graça, só que só vamos fazer isso se tivermos um coração cheio de graça, irmãos. A proclamação do Evangelho é um grande privilégio que temos, mas é também uma grande responsabilidade que temos. É sua responsabilidade. Não, quem prega lá na igreja de vocês, na minha igreja lá quem prega é o pastor. Não, na nossa igreja quem prega é todo mundo. Todo mundo tem que pregar. O pastor prega no domingo, o pastor ensina, o pastor dá aula, o pastor tira dúvida, mas você também prega, você também deve ensinar, você também deve tirar dúvidas. É assim que nós vamos avançar. Não com um pregador ordenado, responsável por evangelizar todo mundo, mas com uma igreja que proclama o Evangelho a todos que estão à sua volta. Você pode fazer isso, meu irmão. Talvez você não acredita nisso. Talvez você diz assim, não, mas eu não sei pregar o Evangelho. Você pode. Você consegue pregar o Evangelho a outras pessoas. Se há pessoas na sua volta que não estão na nossa volta, é porque Deus colocou você lá para evangelizar essas pessoas. Da sua maneira, com o seu vocabulário, com o conhecimento que você já tem, com o testemunho que você tem para dar, você pode fazer isso. E na verdade você não somente pode, como você deve fazer isso. Não, pastor, eu não tenho condições, ninguém tem. Eu não sou capaz, quem é capaz? Se não for o Espírito Santo, ninguém é capaz. Se não for a graça e a misericórdia de Deus, ninguém é capaz. Não é sobre nós, irmãos, é sobre o Evangelho, é sobre Jesus, é sobre confiar no poder do Espírito Santo para converter o coração dos pecadores. Nós queremos ter uma retórica bela, nós queremos ter uma teologia toda bonitinha e organizadinha, e às vezes o que nós precisamos é de graça e unção do Espírito, irmãos. Às vezes o que nós precisamos é orar mais e permitir com que Deus nos use com aquilo que já possuímos, com o conhecimento que já temos. Semeie a boa semente do Evangelho na vida de outras pessoas. Proclame o Evangelho. Pregue as boas novas. Sempre que possível, responda a dúvidas. Ensine mais sobre o Evangelho para aqueles que ainda não conhecem. Responda, tire dúvidas. Ah, mas a pessoa não é da minha igreja. Azar, irmãos, eu converso com um monte de gente que não congrega com a gente e que provavelmente nunca vão congregar. E elas procuram, elas querem saber, elas querem tirar dúvida. E o que a gente faz? A gente evangeliza. A gente ensina porque é uma alma. Ainda que ela não faça parte da igreja local, um dia nós seremos todos reunidos com a igreja universal, com a igreja de todos os santos. Um dia nós faremos parte de uma igreja, que é a igreja de Jesus Cristo, irmãos. Então não perca a oportunidade. Pregue o Evangelho, ensine pessoas, tire dúvida de pessoas.
traga clareza à vida de pessoas. A igreja que avança é uma igreja que ora e é uma igreja que proclama o evangelho. E é exatamente essa igreja que nós precisamos ser, meus irmãos. Nós precisamos ser uma igreja que ora e que prega. Uma igreja que busca o avanço. Como a igreja avança? Sendo uma igreja que ora de forma perseverante, vigilante, grata, intercessora. A igreja avança sendo uma igreja que proclama as boas novas do evangelho aos perdidos. Se o seu desejo, você que está aqui, que é membro da nossa igreja, que se congrega aqui, se o seu desejo é ver a nossa igreja local crescendo, é exatamente nessas duas causas que você precisa se engajar. É exatamente nesses dois ministérios que você precisa se envolver. Ah, mas é que eu não tenho ministério, então hoje você tem um ministério. Estou dando um ministério para você. Você tem o ministério da oração e o ministério da pregação. Ore e pregue, pregue e ore. Pregue orando e ore pregando. Ah, mas eu não tenho ministério dentro da igreja, não sei o que eu fui chamado para fazer. Tem algo que você foi chamado para fazer, você foi chamado para orar. Perseverante, vigilante, grata e intercessoramente. Você foi chamado para pregar o evangelho, para proclamar as boas novas aos perdidos. Você quer que a igreja avance? Se engaje nisso. Se envolva com essas duas coisas, com a oração e com a pregação do evangelho. Esse é um desafio que nós temos aqui. Um desafio que você tem como membro dessa igreja é começar a orar mais pelo avanço da igreja. Orar de forma específica. Orar para que Deus nos dê mais almas. Orar para que Deus faça coisas que vão além do nosso subconsciente, além do que os nossos olhos podem ver, além do que nós podemos imaginar e nos programar. Ore por isso. Nós temos um desafio como membro de igreja e como parte dessa igreja. Seja um membro da igreja que ora pelo avanço, que ora pela salvação dos perdidos, que ora pela restauração daqueles que estão caídos. Ore. Ore todos os dias. Todo dia que você for orar, ore. Ore para que Deus nos dê mais almas. Ore para que a gente tenha mais batismos. Ore para que a gente tenha mais classe de membros. Ore para que os perdidos venham a ser alcançados. Ore para que os desviados venham a ser restaurados. Ore. Ore. Ore para que os desigrejados, fulano lá diz que não desviou, mas está desigrejado. Ore e diz: Deus, traz o desigrejado, o chato. Sabe o desigrejado chato? Traz ele para o nosso meio, que nós vamos pregar o evangelho para ele, vamos pastorear o coração dele, ele vai usar os dons dele aqui. Ore por isso. Ore para que Deus traga avanço sobre a nossa igreja. Ore para que Deus nos dê almas. Ore para que os pecadores se arrependam. Ore por isso. Faça algo mais. Seja um membro, irmãos. Um detalhe aqui, seja um membro que ora pelo avanço da igreja por meio da salvação dos perdidos. Tem um reformador chamado John Knox. E me chama muita atenção, John Knox, ele fazia uma oração. Ele é um reformador escocês. A rainha da Inglaterra diz que temia mais as orações de John Knox do que os exércitos inimigos. John Knox, ele tinha uma oração simples. Uma oração que é uma citação, uma frase. Ele orava assim, a oração de John Knox pela Escócia. Ele dizia a Deus: Deus, dê-me a Escócia ou eu morro. Dê-me a Escócia. Eu quero esse país. Será que nós não temos que orar a Deus dizendo: Deus, nos dê esse bairro. Tem almas desse bairro aqui que não te conhecem. Tem almas dessa cidade que nunca ouviram o evangelho. Tem pessoas nos arredores da nossa igreja que precisam ouvir as boas novas. Deus nos dá essas almas. Nos faz uma igreja viva nessa cidade. Nos faz uma igreja que avança dentro dessa comunidade. Nos dê esse bairro, nos dê essa cidade. Que a nossa igreja expanda, que os GCs expandam, que as famílias venham ser encontradas pelo evangelho. Será que nós não precisamos orar de forma mais específica? Pedindo a Deus que Ele nos dê essa cidade. Ele pode fazer isso. Ele pode nos dar almas aqui, irmãos. Nós precisamos orar incessantemente, perseverantemente, fervorosamente pelo avanço da igreja. Seja um membro da igreja local que proclama as boas novas aos perdidos, que proclama o evangelho, que prega. Você quer ver essa igreja crescendo? Ore e pregue. Ore, seja perseverante, fervoroso e pregue. Pregue aonde você estiver. E enquanto nós oramos, e enquanto nós pregamos, que o Senhor permita que a nossa igreja local seja uma igreja que avance. Que Ele faça, que a gente ore e pregue, e confie que Deus no seu tempo dará o crescimento. Que Ele nos faça crescer, que Ele nos faça alcançar os perdidos. Que a nossa igreja seja uma igreja que avance para a glória do nome
do Senhor, irmãos. Ore, pregue, ore e confie no Deus que traz o crescimento. Amém, meus irmãos? Amém? Vamos nos colocar de pé? Nós ainda estamos no mês 5.